nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, usemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje, na nossa partilha, com muita alegria, temos a presença aqui do Padre Guti, uma bênção, que se dispôs a estar aqui conosco hoje para nos dar uma bênção, para trazer a nós uma palavra, porque diante de tudo que estamos vivenciando, só Jesus na nossa vida, né, meninas? Para nos dar força, para nos sustentar, para nos amparar nesses tempos difíceis. Quando a gente acha que as coisas estão melhorando, né, algo acontece. Mas com Jesus somos mais que vencedores, Ele é o nosso sustento, é a nossa força, e a gente vai caminhando um dia após o outro. Padre Guti, é um prazer tê-lo no nosso meio, aqui um grupo de partilha de mulheres. Estamos aqui já em 31 meninas e aos poucos elas vão chegando. Seja bem-vindo, Padre. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, então... Está um pouco baixo, Padre. Está baixo? Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Esse negócio tecnológico aqui é problema. E agora? Como é que está? Vamos lá. Está baixo ainda? Não muda muito, não. O senhor fala alto e a gente escuta, tá bom. Beleza? Então, boa noite a todos, a todas, né? Então, eu quero, antes de tudo, parabenizar cada uma de vocês por esse dia. Hoje é um dia especial para cada uma de vocês, mas eu diria que o Dia das Mulheres é todo dia. Isso aí ninguém tira. A luta é diária, é cotidiana. Então, vocês, guerreiras, não é? Vocês precisam realmente serem valorizadas a cada amanhecer, a cada dia que passa. Então, hoje é um dia internacional que lembramos em todo mundo desse ser maravilhoso criado por Deus. E aí eu, falando com a Mozânia, falando com a Claudete, elas me convidaram, né? Apesar que eu também me autoconvidei um pouquinho. Eu falei, olha, eu acho que vou participar do grupo de vocês amanhã, rápido, eu vou dar uma palavrinha, depois eu vou deixar vocês à vontade aí, para vocês continuarem a partilha de vocês. Porque, aliás, as protagonistas não sou eu, são vocês desse grupo. Então, mais do que justo vocês estarem participando, né? E eu falei para a Mozana e para a Claudete que eu queria dar uma palavrinha para vocês, justamente como já foi introduzido aí pela Claudete, esse tempo que nós estamos vivendo, que vocês, mulheres, sabem, pegando o exemplo de Nossa Senhora, né, que passou ali um sofrimento devido à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, quantas lutas vocês têm principalmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo na humanidade, né, com essa pandemia. Então, eu creio que vocês precisam realmente continuar com essa força e principalmente com a fé, para não perder isso de foco, levantar a cabeça, porque não é fácil. Eu conheço algumas amigas que perderam entes queridos por causa da Covid, e não é fácil mesmo. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é isso: erguer a cabeça
e continuar esse trabalho de vocês de partilha. Partilha da experiência da vida, partilha da fé, partilha, não é, da fraternidade, e ser solidárias umas com as outras. Eu acho que vocês precisam isso, continuar com esse tipo de trabalho sempre, né? Continuar essa partilha da vida. Eu acho que esse grupo é justamente para isso, partilhar a vida. Então, o que eu estou para dizer para vocês de início é isso. Mesmo no tempo difícil, que é o tempo da Covid, vocês não desistirem de serem fortes, né? Porque as grandes mulheres da história, elas foram fortes principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta. E justamente por causa disso eu trouxe para vocês aqui modelos de mulheres santas da igreja, que podem ser modelos, exemplos para cada uma de vocês. Não conheço todas aqui do grupo, algumas pessoas só, eu creio que a maioria eu não conheço, talvez eu tenha visto de paróquia, eu creio que vocês são de várias comunidades espalhadas aqui, né? Que fazem parte desse grupo. Então, mas eu quero dizer, mesmo sem conhecer algumas de vocês, que vocês peguem como exemplo, não é, essas mulheres maravilhosas, santas, que sofreram, não é, mas que não desistiram de seguir o caminho de santidade, um caminho de vida, um caminho de fé, um caminho de esperança, um caminho de amor, um caminho de paz. Todas essas mulheres tiveram isso, né? Mesmo no sofrimento. Então, eu quero trazer 10 mulheres, eu pesquisei aqui, falei, vou levar essas 10 mulheres para que vocês possam né, terem como exemplo. Depois vocês pesquisam na internet, nos livros, não é? Essas santas da igreja, que são modelos, exemplos de mulheres que jamais desistiram de viver. Aí eu cito para vocês aqui Santa Catarina de Aragão, uma rainha espanhola, que casou com o rei britânico, Henrique VIII, não é? E ela era devota de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o rei, não. O rei tinha até o crivo de cortar a cabeça daqueles que iam contra as suas ordens. E ela não desistiu, ela sofreu com isso, não é? Com perigo de ser morta pelo próprio marido, mas ela não desistiu, levantou a cabeça, né? Continuou mantendo a sua fé em Jesus Cristo, até que convenceu o rei, né? Até que ela conseguiu convencer o rei, não é? A não cometer mais atrocidades. Então, ela foi essa, vamos dizer assim, uma mensageira, uma transmissora da paz. Então, essa é Santa Catarina de Aragão, a primeira santa que eu cito para vocês como modelo. Essa daqui, acho que vocês já ouviram, muitos de vocês já ouviram falar muito. Santa Faustina, uma santa polonesa, não é? Ela que é considerada apóstola da Divina Misericórdia. Então, justamente o exemplo que vocês devem pegar de Santa Faustina é ter essa paixão pela Divina Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muitos de vocês, com certeza, rezam às 15 horas o texto da misericórdia. Continue e pegue como exemplo Santa Faustina. Essa daqui também vocês devem conhecer demais. Santa Madre Teresa de Calcutá, albanesa,
que evangelizou e foi missionária lá nos Cafundó da Índia, não é? E participou junto com as irmãs missionárias da caridade. Também uma grande modelo para nós. Santa Mônica, mãe, vocês que são mães, vocês sabem o exemplo que foi Santa Mônica, que não desistiu de rezar por aquele moleque, né, por aquele rapaz desregrado, aquele rapaz, não é, zoeiro, aquele rapaz, não é, que precisava de conversão, que era Agostinho. E de tanto ela rezar, ele se converteu e depois se tornou ele mesmo padre, bispo e hoje também é santo da igreja. Então, Santa Mônica, vocês, né, precisam ter esse modelo também. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja do século XIV, dominicana. Sabe como ela era chamada? Amante da paz. Era uma mulher serena. Então, pegue essa serenidade de Santa Catarina na sua vida. Não é? Santa Elizabeth de Seton era uma santa norte-americana, a primeira santa nativa dos Estados Unidos, né? Ela participou da Ordem das Irmãs da Caridade. O modelo dela, justamente de praticar as obras de misericórdia, as obras de caridade. Santa Teresa de Lisieux, mais conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, que do convento evangelizou vários cantos do mundo através dos seus escritos. Padroeira das missões. Santa Diana, essa daqui é já mais moderna, né? Mais contemporânea, vamos dizer assim. Santa Diana Mola, santa italiana, médica pediatra, teve 4 filhos, e o 4º filho de Santa Diana, não é? Quando ela estava grávida dele, ela teve um câncer. Estava entre a vida e a morte. Ou tinha um menino, ou, não é, entregava a sua... E ela acabou entregando a sua vida, vamos dizer assim, né? Entre aspas, para a vida do menino. Então, essa médica pediatra foi canonizada pela igreja, Santa Diana. Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, uma santa das flores, né? Muitos de vocês hoje já receberam flores, né? Apesar que na pandemia, todo mundo em casa, né? Fica meio difícil, né? De receber as flores. Mas mesmo que seja virtual, vale a pena. E Santa Josefina Baquita, uma santa sudanesa da África, das irmãs Canucianas, lutou pela liberdade no tempo da escravidão, né? Quantas mulheres precisam ser libertas hoje da violência de casa, né? O feminicídio e tantas outras desigualdades que existem por aí. Então, Santa Josefina pode ser exemplo dessa santa, de mulheres para vocês. Eu citaria mais 2, além dessas 10 que eu citei. Santa Edith Stein, uma filósofa que foi morta no campo de concentração nazista, lá em Auschwitz, na Polônia. Ela tem o nome de irmã, né? Santa Teresa da Cruz, mas o nome de batismo era Edith Stein. E a nossa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, né? Assim como todas elas aqui praticaram a caridade, vamos dizer assim, Santa Dulce praticou a caridade. Então, vocês viram que modelo vocês, mulheres, devem ter das nossas santas? Serem mensageiras da paz, praticar a paz, a caridade, serem solidárias e não desistirem dos seus direitos, não é? De suas igualdades. E graças a Deus, hoje a igreja, não é? Prova isso. O Papa, na sua fala de hoje, em homenagem às mulheres, falou que as mulheres precisam ser defendidas, né, em todas as instâncias.
nas suas igualdades. Isso é importante também frisar. E a mulher das mulheres, a mãe das mães, é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, Mãe de Jesus, cultuada até por muçulmanos, eu estava lendo isso, ela é cultuada até pelos muçulmanos, como uma grande exemplo de mulher, então vocês têm que pegar isso também. Então, tá vendo? Tem inúmeras, não são só essas 12 que eu citei para vocês, não. São inúmeras mulheres que vocês devem receber, não é, como exemplo, como modelo. E aí, sem muito me estender, né, eu quero ler um poeminha para vocês de uma amiga minha, que é poetisa, que é, vamos dizer assim, escritora. Ela escreve muito bem, ela tem um livro chamado Por Falar em Mulher, né? Uma amiga pernambucana, eu conheço ela desde 2009, não conheço pessoalmente, a gente só se conhece desde 2009, só pela internet. Inclusive, ela já tem 3 livros dela que ela já enviou para mim, ela tem várias obras, né? E é muito bacana. E esse livro, Por Falar em Mulher, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, e Por Falar em Mulher, é um livro que tem, né, vários poemas falando sobre a mulher, né, sobre as lutas das mulheres, sobre o dia a dia, sobre os amores, sobre o sofrimento, sobre as desilusões, sobre as esperanças. É um livro muito bom. Então, eu quero ler rapidinho aqui para vocês um poema da Zezinha Lins, que é o nome dessa escritora, não é? Zezinha Lins, ela é natural de Glória de Gostar, de Pernambuco, né? O poema chama-se PMOG. PMOG. Também eu quero que vocês... É uma homenagem para o Dia das Mulheres. Então, vocês guardem esse poema. Depois, eu posso passar... Eu posso fotografar ele e envio aí para a Claudete, para a Mozane, e ela distribui aí no grupo aí para vocês, não é? PMOG. E por falar em mulher, rasgo todos os rótulos, elimino os padrões impostos por quem não enxerga mais além. Mulher é vida que se multiplica, é charme que encanta, é luz na escuridão, consciente do seu poder, é amor sem tamanho, que não se reduz a P, M ou G. Porém, se são importantes as letras para quem acredita que é possível classificá-las, direi então aos incautos que podemos ressignificá-las, fazendo jus à sua grandeza. P de poderosa, M de maravilhosa, G de gloriosa. Então, isso é direcionado a vocês, mulheres aqui do grupo, né? Então, depois eu passo esse poema para vocês. E aí a Claudete me pediu, né, para que eu pudesse fazer uma oração para vocês. Então, eu quero fazer essa oração, mas antes de fazer a oração, vocês, com certeza, são de diversas paróquias, são de diversas comunidades, não é? Não sei se tem mulheres aqui do grupo, de outras denominações religiosas, se tiver também, sejam bem-vindas. Creio que a maioria seja católica, não é? Mas, independente de religião ou não, as pessoas do grupo, não é, tomarem cuidado nesse tempo da pandemia. Vamos se preservar, vamos nos cuidar, estamos numa fase crítica, não é? E todo cuidado é pouco. Usem a máscara. Se for necessário ficar em casa, fique,
não é? Não se aglomerem, isso é importante. Eu diria para o pessoal do meu grupo, da paróquia, que participa aí do grupo da Partilha de Mulheres, não, vamos dizer assim, evitar as atividades presenciais por enquanto. Mas eu já estou vendo com a Claudete, estou vendo com a Mozane, depois, se Deus quiser, logo, logo, passar essa fase mais crítica, a gente realizar alguma coisa mais presencial, né? E eu faço jus de estar presente com vocês, se for possível, né? Mas isso para depois, com calma, com paciência, né? Por enquanto, vamos fazendo online mesmo as nossas transmissões, os nossos eventos, as nossas atividades. Tá bom? Então, eu quis mais falar com vocês, além da homenagem do Dia das Mulheres, esse cuidado que cada um deve ter, tá bom? Então, eu vou fazer essa oração. Eu peço para que vocês, mulheres do grupo, fechem um pouco os olhos de vocês, inclinem um pouco a cabeça, não é? E medite essa oração que eu vou fazer para vocês agora e essa bênção. E depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, rapidinho, antes de... Parece que tem a participação, né, acho que é o Lúcio, que vai estar falando com vocês também, né? Então, eu quero ser breve e deixar vocês à vontade, tá bom? Então, incline a cabeça nesse momento. Eu vou impor minha mão aqui sobre vocês, para que vocês levem essa oração do coração e viva a experiência de Deus através dessa oração. Ó Deus, hoje rezamos pela mulher, criada em vosso desígnio de amor, a vossa imagem e semelhança. Ela manifesta em seu ser o que vós sois: ternura, beleza, dedicação e amor. Vós lhe destes a grande missão de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa. Perdoai-nos, Senhor, quando fizemos da mulher um objeto de lucro, de prazer, de consumo. Ó meu Deus, que cada mulher reconheça, Senhor, a sua dignidade e a sua missão. Que ela, Senhor, não aceite ser instrumentalizada e banalizada. E pedimos pela intercessão da mulher das mulheres, a nossa Virgem Santíssima Maria, mulher por excelência, bendita entre todas, sede modelo e inspiração para todas as mulheres. Por isso eu rezo agora para você, mulher. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu peço, Senhor Todo-Poderoso, por intercessão da Virgem Maria, abençoe as mulheres desse grupo e as mulheres de vossas famílias. Abençoe todas nesse dia tão especial, para que não deixem de ser valorizadas a cada dia. Abençoe estas mulheres, Senhor, em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então é isso, um pouquinho dessa palavra que eu tenho para vocês, não é? Se quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade antes de vocês continuarem a partilha de vocês. Gostaria de agradecer, Padre, viu, pelo carinho, pela sua disposição. Que Deus continue abençoando o senhor,
Foi lindo o poema, lindas orações, muito obrigada. Nós nos sentimos acolhidas, né, nesse dia, nos sentimos esse carinho que o Senhor transmitiu para nós e essa bênção. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas palavras, viu? Foi uma bênção tê-lo conosco. Amém. Que Deus abençoe, não é? E que vocês tenham um ótimo grupo aí, não é? Converse bastante, reze bastante, não é? E coragem. Coragem na missão. Isso aí se chama missão. Amém. Tá me ouvindo, Cláudio? O padre, fique conosco o tempo que o senhor quiser, viu? O grupo é de mulher, mas o senhor é bem-vindo, sempre. Pode ficar Obrigado, 5 viu? minutos, 10 minutos, meia hora, 2 horas, o tempo que o senhor quiser, Tá né? bom. Para conhecer um pouquinho o grupo, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Obrigado a vocês. Podem continuar aí o trabalho de vocês. Tá bom, Mas obrigada se eu pela sair, presença. se eu sair, eu já agradeço a todos, tá bom? Tá Aí bom. depois, em outra oportunidade, a gente participa de novo. Amém. Obrigada, padre. Tchau. Meninas, inspirada aí pelo que o padre trouxe para cada uma de nós, né? Falando das santas. Fui anotando aqui as santas para depois eu ler também um pouquinho. A gente já fez um seminário de santas, né? E tem várias aqui que a gente não falou. Então, se você não anotou, depois a gente passa para vocês pesquisar um pouquinho da vida de cada uma delas, porque a história dessas mulheres santas, elas ajudam a gente a crescer e a fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? Porque todas elas viveram a vontade de Deus, por isso chegaram à santidade, né? Então, eu queria exaltar neste momento aqui a nossa super mulher, né? A nossa mãe, Maria Santíssima, né? Ela que nos dá o colo, ela que é o nosso exemplo maior, ela que faz a gente viver, e intercede para que a gente viva os planos de Deus, né? Então, queria exaltar hoje, no Dia da Mulher, Maria, nossa mãe, que ela interceda por cada uma de vocês, por cada uma de nós, para que a gente possa deixar o nosso egoísmo, as nossas vontades e viver aquilo que Deus reservou para cada uma de nós. Porque a gente fica na busca da felicidade, a nossa felicidade ela está onde? Nos planos que Deus tem para cada uma de nós. E Nossa Senhora, com certeza, intercede por cada uma de nós para que a gente possa viver os planos de Deus. Então, eu vou colocar uma canção para que a gente possa invocar a presença de Maria, a intercessão de Maria sobre cada uma de nós, sobre a nossa partilha, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos anseios, que Nossa Senhora seja exaltada e nos ensine a cumprir os desejos de Deus para a nossa vida. Ave cheia de graça, bendita seja mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes nada, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu
E nós te agradecemos, mãezinha, por ser nossa mãe, por estar conosco em todos os momentos, intercedendo por nós. Você que vê e sofre conosco, sente as nossas angústias, nossas tristezas, mas também comemora conosco as nossas alegrias. Nós te agradecemos, mãezinha, por estar conosco. Agradecemos por caminhar conosco e por nos ajudar a cumprir os planos de Deus em nossas vidas. Obrigada, mãezinha. Te agradecemos também porque nós sabemos que onde Nossa Senhora está, onde você está, mãezinha, também está o Espírito Santo. E pedimos, mãezinha, que interceda para que o Espírito Santo venha sobre cada uma de nós neste momento, sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. E especialmente que o Espírito Santo venha sobre a vida do Lúcio neste momento, que vai trazer a palavra para cada uma de nós, para que nós possamos acolher a palavra de Deus através do nosso irmãozinho, com o coração aberto, com o coração desejoso de mudança. Neste domingo, Jesus entrou, o Evangelho falava que Jesus entrou no templo e refez o templo em 3 dias, né? Tava uma bagunça lá, todo mundo vendendo coisas, e eu fiquei refletindo como está o nosso coração, que tem que ser o templo de Deus. Isso foi uma longa reflexão para mim, eu estou refletindo até hoje. E estou pedindo para que o Espírito Santo venha e refaça o meu coração. Que Jesus possa entrar no meu coração, sabe? Jogar tudo no chão e fazer morada e colocar as coisinhas no lugar como Ele gostaria que ficasse. Então, que a palavra de Deus hoje no nosso coração atinja desse jeito, que a gente possa encontrar no nosso coração aquilo que precisa ser tirado dele, aquilo que precisa ser mudado de lugar. Muita coisa fora do lugar no nosso coração, na nossa vida. Então, clamo neste momento que o Espírito Santo venha e que nos ajude a encontrar o desejo de Deus, a vontade de Deus, e que nós possamos, que Jesus possa refazer o nosso coração. Ora, que a gente possa agora levantar as mãos aí, como o padre fez, né, na telinha, sobre a vida do Lúcio, e pedir que o Espírito Santo venha ungí-lo, venha inspirar, venha ungir a sua mente, os seus lábios, para que a palavra de Deus possa ser falada e gravada em nossos corações, e que ele possa ser hoje canal da graça para cada uma de nós. E que Maria interceda por este momento de pregação, por este momento de conversão nas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vindo, Lúcio. Obrigado. Eu fiquei tentando ativar o som aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá bom. Muito obrigado pela oração, pelas palavras. Ninguém me falou, quando me chamaram, que um padre ia ouvir o que eu falar, tá? Mas depois a gente se vê. A gente colocou ele aqui só para espionar, Lúcio. Não que eu vá falar algo que um padre não possa ouvir, mas é sempre uma pressão à parte. Mas aí a gente adiciona no cheque depois. Uhum. Qualquer coisa ele te chama no WhatsApp para te corrigir depois. Ainda bem que... eu acho que o padre... Eu conheço o padre Gucci, obviamente. Talvez ele não saiba quem eu sou, isso é melhor, né? Se souber, finge que não sabe, padre. Fica tudo certo, tá bom? Deus abençoe. Mas é sempre bom, né? Hoje eu até estava falando para minha esposa, né? Que está aí também. Entrou para partilhar com a gente. A maioria de vocês conhece ela, lá do ECC ou de outras coisas que a gente faz junto. Que hoje é um dia especial para falar para mulheres, né? O Dia Internacional da Luta a favor das mulheres, né? As mulheres que lutaram bravamente para ter o mínimo de espaço, né? E essa luta, ela acontece até hoje, dentro da nossa própria religião, né? Que infelizmente, em alguns momentos, não a religião em si, nem a doutrina em si, mas nós homens, né? Ou até sacerdotes, no caso, o padre pode até falar depois, se ele quiser, temos algumas
algumas coisas em nós, né? Que preferenciam os homens, né? Tanto nas lideranças quanto nas escolhas, né? Mas aos poucos, com a moção do Espírito Santo e a luta das bravas mulheres, estamos enfrentando as barreiras e derrubando tudo isso, para que aos olhos do mundo nós sejamos igual aos olhos de Deus, né? Que nos veem de forma igual. Amém? Então, bora lá. Também para a gente ser prático, hoje a gente vai falar sobre preguiça e ira, né? É isso, né? Não preparei errado não, né? Tá bom. Então, beleza. Aqui, né? Você fala, não é isso não. Falando sobre preguiça e ira, eu vou falar primeiro sobre a ira e depois sobre a preguiça, tá? Eu tô com o chat aberto aqui, então se vocês tiverem qualquer vergonha de abrir o microfone e falar comigo, vocês mandam no chat que aí eu vou lendo, a gente vai interagindo, tá bom? Esse mundo online é mais difícil para nós que estamos aqui. Sei que é difícil para vocês também, né? Porque não ver as amigas, não estar juntos, né? Existe muito num grupo de oração, num grupo, né? Um grupo que reúne pessoas, existe muito do contato humano, né? De olhar para a pessoa que você conhece, saber que ela não está bem. Num grupo semanal, isso é muito importante. Infelizmente, a pandemia tirou isso da gente, né? Mas, como o padre disse muito bem, a gente tem que pensar na saúde e agora tentar manter, através desses encontros, nossa saúde mental. Mas isso não pode impedir você de participar do nosso bate-papo, né? Eu não sei se todos vocês estavam a última vez que a gente falou, mas se eu não me engano, a gente falou sobre o sacramento do batismo, se eu não me engano. Do Crisma, né? Foi do Crisma? Foi. Foi do Crisma? Acho que foi batismo e Acho que foi Crisma. os dois, Acho que Cláudio, foi os junto. dois juntos. Porque eu lembro que teve perguntas bem polêmicas que me deixaram em bastante saia justa, mas que depois foi legal, porque acabou sendo, né, a Cláudia depois deu testemunho lá. Hoje não vai ser diferente não, Lúcio. Eu imagino. E aí me deixaram em saias justas, mas foi legal porque depois tiveram vários testemunhos de gente que precisava, na verdade, de ouvir uma verdade clara e tomar, né, impulso para tomar decisões, para converter de forma verdadeira. E espero que hoje seja esse mesmo caminho. Então, se você tem uma dúvida, você quer mandar uma pergunta, manda lá. E se você quiser mandar uma dúvida, e aí vendendo a plataforma aqui, o Zoom, dá para você mandar uma pergunta só para mim, né? E como eu não sei muito rosto ligados a nomes e muito mais, você tem uma pergunta que você quer fazer, mas você tem vergonha, você manda no privado aqui, eu faço ela de forma anônima e ó, tudo certo, vamos responder a dúvida e você não vai ser exposta, tá bom? Então bora lá, vamos começar falando de ira, tá bom? Ira. Eu vou ler para você o significado da palavra ira, depois a gente vai falando um pouquinho. Ira é a junção, olha que coisa importante, já começa com algo bem legal. A ira é uma junção de três grandes coisas: a raiva, o ódio e o rancor. Certo? Que às vezes é incontrolável. Essa tradução é do dicionário, tá bom? Não tem nada a ver com religião, não. Isso aqui é o sentido literal da palavra. Quando a gente fala, então, que a ira é um conjunto de raiva, ódio e rancor, nós estamos já dizendo que aquela nossa desculpinha para ter a ira, do tipo assim, não, eu fui tomado pela ira, foi uma situação momentânea, foi algo que aconteceu, essa desculpa acaba de cair por terra, né? Porque a ira é a explosão de algo que já está sendo alimentado aos poucos, por sentimentos que muitas vezes tomam conta do nosso coração de forma silenciosa, né? A raiva, o ódio, o rancor, eles são coisas que vão se acumulando, né? E causam outras coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui entre mulheres, né? Sabe aquele tipo maridão que alguns de vocês devem ter, que é aquele maridão bem pacato, que não se posiciona a nada, que você até queria que ele falasse mais, que ele, né, vamos aí, filhão, né? Pô, faz uma aí para Deus ver, sabe? Né? Que nem para a hora H ele toma atitude, se você não for, ele nem para isso ele toma atitude. Esse bem pacato. Esse homem, você vai falar assim, não, ele nunca vai ser tomado pela ira. Esses normalmente são os que mais têm facilidade de ser tomados pela ira. Por quê? Porque o silêncio e a falta de disposição ao diálogo, a disposição a pequenos conflitos, né? Eles vão acumulando no coração desse tipo de pessoas o ódio, o rancor,
a raiva, e isso gera uma explosão, né? E essa explosão nós chamamos de ira. Bom, para a gente começar a nossa interatividade, eu quero a ajuda de vocês. Só fale os nomes aí, a passagem, fala o que lembrar. No chat ou no microfone fala. De momentos na Bíblia onde a ira apareceu. Vamos lá, vamos lembrar aí. Ninguém. Ó, a Claudete e a Sueli não vale. Senão ninguém fala. Não é possível que vocês não lembram de ninguém. Nem o padre, né? Que também, né? O padre também, né? Sabe a Bíblia de cor. Pedro cortando a orelha do soldado. Caim e Abel. Caim e Abel é um excelente exemplo. Pedro cortando a orelha do soldado. Há interpretações, eu vou explicar por quê. Tá bom? Vamos lá, mais exemplos. Vocês lembram de mais nada? Tem uns exemplos muito importantes. Vocês sabiam que Moisés, em determinado momento, pegou as tábuas da lei e quebrou no meio? Está lá na Bíblia. Os irmãos de José foram tomados pela inveja. E aí tacaram o irmão dentro do buraco. Olha que beleza. Caim, olha, a história de Caim foi a leitura desse final de semana também na missa, se eu não me engano. Também eu acho que estava na primeira ou na segunda leitura, que conta a história de Caim. Caim vai, oferta o pior que ele tinha a Deus, e Abel oferta o melhor. Aí, Deus aceita a oferta de um e recusa do outro. Aí Caim pega todo o sentimento que ele tinha e transborda numa ira, vai lá e pleiba. Mata o irmão. Não é essa a história? Existem várias histórias, né? Mas se você reparar, mesmo as histórias que têm mais detalhes, as que não têm, todas elas há um acúmulo de sentimentos e há um gatilho. Para quem estuda psicologia, né? Se você estudar um pouco sobre psicologia, você vai descobrir que todos nós temos pequenos gatilhos para vários sentimentos, né? E esses gatilhos são formados daquilo que constitui a nossa vida em sociedade. Então, eu vou dar um exemplo para você. Um gatilho que eu tenho, que é muito forte, é me sentir enganado. Então, quando eu me sinto enganado, isso me tira mais do sério do que várias outras coisas que poderiam me tirar do sério. Mas quando eu me sinto enganado, eu tenho que me controlar, porque senão a ira toma conta de mim, certo? Esses gatilhos, eles são características nossas. E nós precisamos nos conhecer, porque senão a gente vira bicho, né? A gente confunde muito fraqueza com pecado. Fraqueza reflete humanidade. Nós somos humanos, por isso nós temos fraquezas. Pecado é a atitude baseada na fraqueza. Então, vou dar um exemplo. Caim tinha dificuldade em entregar a Deus o melhor que ele tinha. Beleza? Ele tinha, qual era a fraqueza dele? Caim tinha apego. Caim era avarento. Ele não queria ofertar o melhor. Puta trampo. O cara plantou, cuidou da ovelha. Aí, a hora que ele tinha que entregar aquilo para Deus, ele tinha uma fraqueza. A fraqueza dele era essa. Só que ele não reconheceu. Ele preferiu entregar a Deus o pior. A fraqueza dele virou um pecado. Entende? Então, vamos tentar achar mais uma fraqueza aqui. A história de Pedro, né? Pedro corta a orelha do soldado porque Pedro não tinha entendido que a fraqueza dele era exatamente a impulsividade, né? Repara que Pedro só entende que ele é impulsivo lá depois de tudo, quando Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aquele tu me amas de Jesus, aquela pergunta de Jesus é mostrando a Pedro que ele tem que ser constante, não impulsivo. Deus está mostrando a Pedro isso. E repara que todas as vezes que Pedro toma bronca de Jesus, é porque ele era impulsivo, era uma fraqueza dele, né? Se a gente for lembrando, tem várias bronquinhas de Jesus em Pedro no meio da Bíblia, né? Jesus chama Pedro, Jesus fala assim para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Isso é uma bronquinha, né? Uma senhora bronca, né? Porque Pedro fala para ele assim: não, se forem te matar, nós vamos pro pau. Jesus já tinha avisado Pedro, falando: ó,
Não é isso que eu quero. E esse mesmo Pedro, após ouvir isso, arranca a espada. A sua fraqueza da impulsividade leva ele à ira, né? Ele vai lá, arranca a orelha do... E essa mesma impulsividade leva ele a negar Jesus lá. Porque ele nem pensou, né? Ele podia ter falado qualquer desculpa. Porque ele não... Na Bíblia não diz, né? Não tem tantos detalhes assim, mas eu imagino. Será que aquelas mulheres o acusariam? Que perguntam para ele, né? Será que se ele falasse que era de Jesus, discípulo de Jesus, realmente iam prender? Aqueles homens não estavam prendendo os discípulos, estavam prendendo só Jesus. Talvez ele nem fosse preso, mas a impulsividade dele fez ele negar. Bom, por que eu falei tudo isso? Porque quando a gente fala de um pecado capital, a gente precisa falar de uma virtude. Beleza? Como a gente combate um pecado capital, no caso, a ira? Reconhecendo esses gatilhos que levam a gente a ficar irados, né? E exercitando sobre eles a virtude que combate a ira. Qual é a virtude que combate a ira, Lúcio? A nossa tão querida paciência, né? Parece muito óbvio, né? Parece muito simples, né? Mas não é tão fácil assim. Fácil falar, difícil fazer. Mas, se a gente faz um exercício para reconhecer os nossos gatilhos, a gente gasta paciência com aquilo que precisa ser gasto. Sabe, uma frase bem típica de mãe, né? Que eu falo, dai-me paciência, né? Minha avó falava muito. A avó falava, nossa, haja paciência para tal coisa. Dai-me paciência para tal coisa, né? E aí minha avó tinha uma mania de falar palavrões em italiano, que acho que na cabeça dela aquilo não era pecado, sei lá, né? É engraçado, né? Sei que alguém tem. Minha avó falava muitos palavrões e eu cresci achando que essas palavras não eram palavrões, né? Aí depois que eu cresci eu entendi, nossa, minha avó falava um palavrão italiano e eu achava que minha avó era, nossa, a avó. Agora eu entendo que na verdade ela estava xingando absurdos, só que ela só estava não querendo que eu aprendesse. Bom, dando exemplo da minha avó, ela gastava, o testemunho da minha avó é o seguinte: minha avó, o meu avô falecido já, né? Falecido Guilherme, que meu avô chamava Guilherme, por isso meu filho chama Guilherme. Ele bebeu durante 29 anos. Foram anos bem difíceis. Eu trago esse testemunho para vocês porque talvez algumas de vocês vivenciem um alcoolismo dentro da casa de vocês, né? Que é uma realidade triste, mas que ainda é presente nas nossas famílias. Eu lembro muito que minha avó, ela falava assim: eu preciso ter a paz dentro de mim para que seu avô não roube ela de mim. É difícil entender isso, né? Ainda mais um dia como hoje, onde a gente está falando sobre a luta das mulheres e a maioria dos maridos que são alcoólatras exercem sobre as mulheres um abuso, né? Mas vamos tentar exercitar isso. Quando a gente fala do gatilho, a minha avó entendeu que se ela confrontasse o meu avô, se ela fosse para cima, se ela quisesse entrar na mesma onda, né, discutir, bater boca e tudo mais, ela ia simplesmente gerar mais conflito, ia ser tomado pela ira, né? E aí o pau ia quebrar, como quebrou muitas vezes. Até o momento que ela entendeu que ela precisava gastar essa energia, essa ira e ter a paciência, toda a paciência que ela pudesse ter, ela teria naquele momento, naquela situação, né? Então, o que ela fazia? Ela tentava criar situações para que naquele momento específico, o momento onde meu avô queria o conflito, onde ele chegava bêbado, onde que lá, ela tivesse toda a paciência do mundo para não entrar em conflito. E aí ela criava situações fora do alcoolismo, né? Aquele momento onde ele não estava bêbado, onde ele estava aberto a um diálogo, e naquele momento ela introduzia aquilo que ela queria dizer. Óbvio, não foi só por isso que meu avô parou de beber, e graças a Deus foi um bom homem depois que parou de beber, tanto que meu filho leva o nome dele, né? Foi um grande avô, inclusive, para mim. Mas, se ela não tivesse exercitado a paciência, poderia ter tido um fim trágico, né? Como já tem vários trágicos que tem, né? Ele não tinha direito nenhum de fazer o que ele fazia, ele não está certo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ela teve paciência para esperar em Deus uma melhora do esposo, que veio e Deus foi fiel à espera dele, né? Estou tentando dar um exemplo a tudo isso. Bom, trazendo um exemplo para mim, para a gente passar pela ira até de uma forma mais rápida, lembra que eu falei que meu gatilho é ser enganado? Certo?
Só que ele é muito amplo. Você concorda? Você fala, nossa, Lúcio, mas você também, nossa, você é o quê? Você é um bobão, né? Toda hora está sendo enganado. Aí eu fui tentando entender o que exatamente é. Não é só ser enganado. Eu fui me examinando. Eu, Lúcio, não gosta de ser passado para trás. Não gosto que as pessoas tirem vantagem dele. E aí eu fui entender um pecado meu que há anos eu convivia, que hoje eu já consigo conviver de uma forma bem natural. Eu, no trânsito, era, negócio assim absurdo. As pessoas que me conheciam na igreja e depois pegavam uma carona comigo falavam, mano, o que é esse maluco aqui, velho? Cadê o rapaz que estava falando com a gente lá? Né? Amanda, minha esposa tá aí, depois pode até dar testemunhos. Eu realmente surtava, assim, coisa de doido, né? Todo mundo tem um pouco de doido dentro de nós, mas era um negócio doido. Aí eu comecei a entender o que eu precisava melhorar, né? Como eu posso fazer para que esse gatilho meu seja anulado? Porque eu não posso pegar um carro, ver trânsito, ficar estressado e, não tem condição, né? Cada cara na Radial Leste que pega a faixa do ônibus e corta eu pela direita, eu perder a minha razão. Porque eles não vão parar de acontecer, né? Ou cada cara na minha querida 23 de maio, né? Que vão que o cara sobe na faixa onde vai virar à esquerda, chega lá na frente, entra à direita e todo mundo que está atrás é todo mundo besta, porque só o bonitão tá com pressa. Tá vendo como eu mudo a minha fala? Tá vendo como eu já fiquei meio irritado só de falar? Você entendeu? É um gatilho meu. Mas o primeiro passo para detectar a ira é reconhecer que isso é ser um gatilho. E mais do que isso, dizer isso para as pessoas. A gente estava falando esses dias com o pessoal da comunidade Kenosis. É a comunidade do Juninho Casimiro, da esposa, e tinha mais uma galerinha aí, que hoje em dia está até na liderança da RCC e tal. Estava conversando com membros. E eles falavam uma coisa que eu achei fantástico, né? Que até um exercício que você, Claudete, que toma conta, acho que a Sueli também está aí à frente, pode fazer até entre vocês aí, né? Um dia que só tiver vocês. É o seguinte, lá na comunidade, eles são convidados a expor os seus defeitos, coletivamente. Você fala, nossa, Lúcio, mas isso é uma exposição. De certa forma, não é tão fácil fazer isso. Mas todo mundo acha que isso serve para que todo mundo, a hora que vê você errar, falar assim, nossa, fulano realmente, né? A Claudete, digamos que a Claudete vira e fala assim, Claudete, eu tenho um problema com novela. Eu largo qualquer coisa para assistir novela. Não sei, se é só um exemplo, tá, Cláudio? Acho que não, porque senão não estaria aqui, né? Que é bem na hora da novela. Mas, bom... Aí tá lá passando a novela. Aí você admite isso coletivamente para todo mundo. A novela é um problema para mim, me pega. Se eu tiver a novela ou a missa, eu vejo novela. Aí você vai falar assim, o dia que eu não for, Lúcio, vai todo mundo achar que é por causa da novela. Mas não, né? Vocês vão juntas fazer um exercício de se comprometer a não cobrar, mas sim elogiar. Porque quantas vezes você vai deixar a novela por causa da igreja? Muitas vezes. Nós sempre olhamos as fraquezas como uma forma de alguém apontar que a gente perdeu. Só que se a gente olhar as nossas fraquezas, na grande maioria das vezes a gente ganha. Se você fizer uma análise, começa a contar por dia quantas vezes você um pecado seu, quantas você não faz para quantas você faz. A gente tem mania de só olhar quando a gente faz, né? Inclusive para os outros. Quando a gente faz coletivamente um exercício de mostrar os nossos gatilhos, todas as vezes que uma irmã acertar, vai todo mundo olhar e dizer assim, fraqueza vencida, fulano de tal conseguiu, né? Não o contrário. Por isso, lá na comunidade Kenos, eles fazem exercício, eles falam mesmo, falam, cara, a minha dificuldade é ser humilde, eu tenho dificuldade com a minha humildade, qualquer coisa eu quero aparecer. Quando esse irmão quer aparecer, as pessoas o surpreendem negativamente, porque conhecem, sabe que é a fraqueza dele, sabe que é a humanidade dele que ganhou. Não para apontar, mas para entender. E no segundo momento, quando essa pessoa supera essa limitação, as pessoas se alegram. Não sei se a gente já falou sobre inveja aqui, né? Talvez sim, talvez não. Já falamos sobre inveja, sim ou não? Já? Beleza. Então vocês já sabem que existe inveja até da qualidade, né? Na verdade é a que mais existe, né? E se eu sei a fraqueza da pessoa, quando ela vence, meu coração tem que ser muito ruim para eu ter inveja. Sabe aquela frase que todo mundo fala? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo? As pessoas não vê o tombo porque a gente tem vergonha deles, porque a gente fala pouco deles. A gente não fala das nossas fraquezas, né?
E os nossos irmãos, eles não podem nos ajudar nas nossas fraquezas. Então, aos olhos dos outros, todos nós somos perfeitos, né? Expor as nossas fraquezas, principalmente na sua casa, né? Você como mãe, como filha, como esposa, né? Eu e a Amanda, a gente esteve separado um tempo atrás, né? A gente se separou, a maioria de vocês deve conhecer a história, mas muito porque a maioria das nossas limitações não eram conversadas. As coisas que me irritavam eu não falava para ela e vice-versa. Então, se você está quebrando o pau com seu marido todo dia e está tendo a ira todo dia, você precisa falar para ele o que é gatilho. Talvez para ele, a toalha na cama não queira dizer nada. Ele não entende que isso para você é o fim do mundo. Talvez se você explicar para ele que isso vai te tirar do eixo, as coisas vão melhorar. Entende? Se você explicar para os seus filhos, olha, filhão, isso aqui faz a mamãe virar aquele monstro. Sabe aquele monstro que você tem medo às vezes que a mamãe vira? Então, isso aqui faz. Você pode fazer qualquer coisa, mas tenta evitar isso daqui. Tem uma conversa franca. Fale dos seus gatilhos, fale dos seus problemas, porque aí as pessoas vão pensar duas vezes, né? E mais do que isso, você vai pensar, você vai reconhecer as suas fraquezas. Porque talvez, enquanto eu estou aqui falando, feito uma matraca, certo? Vocês nem saibam exatamente quais são os gatilhos. Então, a primeira lição de casa aí é você fazer esse exame, né? O exame pós-ira. Ficou irada, deu 2 socos no travesseiro, foi no chuveiro e fez... Sabe aquele grito do chuveiro? Ou em casa mesmo, pegou a panela, tacou a panela no marido, que acontece, né? Não é, nossa, que beleza de relacionamento, mas existem causos, né? Existem vários causos de panelas voadoras, entre outras coisas que voam, né? Aconteceu, peraí, por que eu cheguei aqui, né? O que me fez virar o Hulk? Peraí, deixa eu, chorando mesmo, chateada mesmo, deixa eu entender o que me fez chegar a esse ponto de estresse, de pico de estresse. Por que eu cheguei assim? Olha, foi por isso. Na verdade, eu nem tô brava por isso aqui. Eu tô brava por isso. Então, peraí, deixa eu anotar aqui na minha lista de fraquezas para eu tentar exercitar a paciência, para eu tentar dialogar dentro da minha casa, para eu expor isso para alguém que eu confie, ou para eu expor para minha família, para aos poucos eu reconhecer isso e isso sendo, isso e vai acabar sendo, né, soterrado pela paciência, que eu vou enterrando, eu vou me policiando, e aí as coisas vão melhorando. Amém? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a preguiça, e depois, se tiver dúvida, a gente volta na Ô, ira. Lúcio, é só para encerrar aí, que você vai encerrar a ira, eu até escrevi aí para você, uma virtude que combate, né, a ira é o perdão, né? Porque às vezes a gente está tão irado, tudo a gente precisa perdoar para tirar a ira do nosso coração. Muito, muito, porque o rancor, Aí, né, que é uma dos 3 pilares, ele é alimentado pela falta de perdão, né? Exatamente. E aí, se eu tenho a chance de eu ser tomado pela ira, porque meu coração está um poço de raiva, de ódio, de rancor, é porque eu não estou perdoando. Faz muito sentido mesmo, Su. É exatamente isso. É uma das... Eu reconhecendo, eu entendendo, eu tenho que agir, né? Agir em cima daquilo que me faz mal. E, normalmente, esse ambiente do nosso coração é tomado pelo rancor, pelo ódio, pela tristeza. E qual que é o problema? Que bom que você falou disso, né? Existem muitos casos de mulheres, né, que a gente conversa, a gente vai falando e tal, que tem o que a gente chama de falsa felicidade. O que é a falsa felicidade? Ela acumula e silencia para parecer para ela e para o resto do mundo que ela é feliz. Só que normalmente esses relacionamentos, essas mulheres, no caso, elas fazem assim, ó, e acabou. Você deve conhecer alguém que parecia ter um relacionamento tão estável, tão feliz, tão... Nossa, pessoa tão bem, tem um emprego bom. Sabe aquela pessoa que você fica procurando na vida dela um problema e você não acha? De tão bem encaixadinho que tá. Você fala, nossa, que belezinha, né? Que ótimo. Aí, daqui a pouco, acabou. Não ama o marido, não quer saber dos filhos, largou tudo, se apaixonou por um dançarino de salsa e merengue e, ó,
vazou. Porque provavelmente ela estava acumulando tudo isso e, ó, a falsa felicidade cai até para ela, ok? Não é que ela seja uma pessoa mentirosa, mas ela vai alimentando, né? Depois eu vou falar um pouquinho na preguiça sobre outro assunto, que nós vamos falar, eu até anotei a frase que a Sueli disse no começo, a nossa felicidade está nos planos que Deus tem para nós e não no que a gente acredita que é melhor para nós, né? E tem muito disso. A pessoa cria uma falsa felicidade, não, tá tudo bem, tá tudo estável, tá tudo bem, tá tudo estável, e vai acumulando aqui, ó, vai guardando lixo, vai guardando lixo, vai guardando lixo. Quando o lixo vaza pela porta, já é tarde. Aí ele sai tudo de uma vez e parece uma ribanceira escorrendo barro para todo lado. Tá bom? Alguém escreveu aqui, ó. Antes eu ficava brava porque meu marido chegava do trabalho, às vezes irritado, e ficava perguntando a ele ficava nervoso. Aí eu aprendi que não era legal ficar insistindo. Agora, se ele chega assim, fico na minha e depois ele mesmo desabafa. Exatamente. Você reconheceu o gatilho dele, né? Você entendeu que ele chegava estressado, precisava do que a gente chama, nós homens chamamos isso de 5 minutos. Né? Para os mais jovens é os 5 min. É os 5 minutos para o cara falar, pum, peraí, estou em casa, fecha a 5 gaveta. minutos também conhecido como meia hora, né? Ou como um cocô. Muitos homens fazem cocô quando chegam no trabalho para ter esses 5 min, viu? Só uma dica que eu dou a vocês. Não contem para eles que eu caguetei eles, tá? Mas se seu marido chega em casa e vai direto ao banheiro, talvez ele nem tá com vontade de fazer cocô. Ele só quer 5 minutos, às vezes 10, às vezes 15, de um Candy Crush sem perturbação, né? Um joguinho de celular para ele entender que acabou o trabalho e que agora vai começar a casa dele. Tá bom? Mas isso também, a maioria de vocês também deve ter gatilhos, né? A questão é reconhecer. E, de novo, expor. Mais importante do que reconhecer é expor, para que a pessoa não pegue, né? Para que você vai provocar? A não ser que você seja besta, né? Tem algumas pessoas que são. Mas você vai provocar a pior parte de alguém, né? Eu vi esses dias um padre falando na homilia que assim, se você sabe que dentro de um quarto tem uma cobra, você põe a mão? Se você pôr a mão, você merece ser picado, concorda? É questão de, pôs a mão, você sabia que tinha uma cobra lá, aí não vem me chorar, né? Se a gente expõe para o irmão, fala, olha, essa parte minha aqui, infelizmente ainda tem uma cobra, então não põe a mão. Se a pessoa pôr, óbvio, você vai tentar se controlar, mas ela também não precisava pôr a mão, né? Amém? Vamos para a próxima? Falar de preguiça. Essa aqui é bem polêmica, né? E eu até estava vendo um pouco, quando me chegou o tema, eu pensei assim, preguiça é preguiça, né? O negócio... Mas eu estava pensando, né, que a preguiça, ela é um dos pecados mais presentes e mais presos na gente, né? Porque ela age de uma forma sorrateira. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, a preguiça é o seguinte, ó. Alguém... Olha o que a igreja diz, agora eu vou trazer o que a igreja diz. A pessoa que está com esse pecado capital é categorizada pela Igreja Católica como alguém que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho. Olha essa palavra agora, em negligência, desleixo, morosidade, lentidão, moleza, de uma causa orgânica ou psíquica, que leva a uma inatividade acentuada. Depois eu vou traduzir em palavras melhores aqui. A aversão a qualquer tipo de trabalho ou esforço, psicológico ou físico. A virtude que é oposta à preguiça é a diligência. Agora vamos fazer um exercício aqui, vamos tentar entender o que está escrito aqui no catecismo, vamos tentar traduzir, certo? Então a Igreja Católica diz que alguém que está preguiçoso, certo? Alguém que está com a preguiça, está com falta de capricho, de esmero, de empenho. O que quer dizer essa falta de capricho, né? Por exemplo, digamos que você trabalha na liturgia, certo? Trabalha na liturgia. E o padre, que nem o padre Gucci, por exemplo, fala assim para você, olha, você vai ser comentarista. Então você pode se preparar para ser comentarista hoje, lá na paróquia? Qual que é a preparação que uma comentarista sem preguiça faria? Deixa eu ler as leituras, deixa eu preparar uma dinâmica para o ofertório. Hoje é a missa do dízimo, então peraí, deixa eu caprichar, deixa eu ir lá na secretária, deixa eu ver nesse mês quantos dizimistas não pagaram.
para eu tentar mostrar um número, para o pessoal entender a importância do dízimo. Deixa eu entender se os leitores estão ou não preparados, se eles leram a leitura. Porque, cara, não tem nada mais que atrapalha uma missa do que quando a pessoa vai fazer uma leitura, ela está despreparada, está nervosa, aí ela gagueja, fica aquele climão, né? Aí não sabe onde põe o microfone, não sabe onde pega o jaleco. Olha o tanto de problema que eu citei só com uma função dentro da celebração da missa, né? Dentre outras, né? Teve um dia eu fui tocar numa paróquia, aí, não sei se todo mundo sabe, mas durante o rito dominical, né, o padre ele consagra uma parte das hóstias, e algumas paróquias existem hóstias já consagradas, que foram consagradas para o uso durante a semana, que são consumidas no domingo, e aí ele fica fazendo esse controle para que sempre tenha uma hóstia consagrada. Depois o padre confirma, padre, é isso mesmo? É isso mesmo, show de bola. Só que existe dependendo da paróquia, existe um controle. Também não pode consagrar um monte de hóstia, sendo que não é necessário, não faz sentido. Então, é a ministra ou a sacristã, né, acho que é esse o nome, que dá uma olhada e fala assim, bom, tem mais ou menos tantas hóstias consagradas, mas vai faltar 100, 300, 50, 20. E ele coloca essa quantidade de hóstias. Bom, resumo da ópera. Chegou no meio da missa, eu lá tocando, percebi uma correria no altar, aquele vucu-vucu de ministra para cá, ministra para lá, e percebi o quê? Esqueceram de colocar mais hóstias no altar, e o padre estava quase na hora da consagração, e tinham poucas hóstias, ia ser aquele vucu-vucu, e não ia ter comunhão para todo mundo. Por que existiu isso? Porque a gente confunde muito preguiça com falta de zelo. Quando o que nós estamos dizendo aqui, que falta de zelo é preguiça. Preguiça não é deixar de fazer. Fazer meia boca é preguiça. Então, a preguiça está muito presente nas nossas vidas, irmão. Mas assim, a rodo. Que diz assim, não, Lúcio, mas eu vou à missa. Eu estou aqui no grupo da partilha. Eu sou lá da paróquia do grupo de terça. Participo aí, que a Dani que está aqui, ó. A Dani está aí. O grupo de oração toda terça está lá. Aí tem o pessoal lá do Padre Gucci, também tem um grupo de oração. Não, a gente vai. Ir não quer dizer, só porque você está indo, que você não está preguiçoso. Você pode ir preguiçoso. Você pode ir com falta de zelo. Você pode rezar o terço, sendo preguiçoso. E olha, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que quem faz com preguiça age com negligência. Isso é pesado, hein? Negligência é uma palavra pesada, né? Sabe o que quer dizer negligência? É quando eu tenho algo, eu tenho um poder, uma ação, um trabalho, uma atitude, e eu não dou o valor necessário àquilo que me deram. Então, por exemplo, se o policial ele tem poderes e deveres, ok? O policial ele pode te prender, ele pode tomar a decisão de, por exemplo, atirar em alguém. Esses poderes que ele tem, dentre outros, né, dão a ele responsabilidade. Se ele agir com negligência, o que acontece com ele? Ele perde os direitos. E presta atenção no que eu vou te falar. Se nós temos deveres e, entre aspas, poderes que Deus nos dá, né? Então, por exemplo, Deus dá a você a oportunidade de ser salvo, concorda? Ele te dá essa chance todo dia. Todo dia ele vai lá e renova essa chance com você. Quando você ignora essa chance, você está sendo negligente com aquilo que Deus te deu, né? Que é a oportunidade de ser salvo. Quando nós somos preguiçosos, nós estamos sendo negligentes com aquilo que Deus deu a nós, né? Com aquilo que Deus nos ofereceu, com a oportunidade que Deus nos dá. E aí nós podemos entrar dentro do trabalho, né? Nós podemos entrar dentro do trabalho, o seu trabalho no dia a dia mesmo, o seu trabalho dentro da igreja, o seu trabalho dentro da sua casa. Existem vários lugares onde a preguiça pode habitar, né? Mas eu queria trazer algumas alertas. Aqui meu mouse sumiu aqui, Jesus, espera aí. Ó, perguntaram aqui, você não acha que o desânimo gera preguiça, por consequência, a falta de zelo? Sim. E que bom que você fez essa colocação, Sônia, porque eu ia falar sobre isso agora. Exatamente agora. O Padre Gucci está se divertindo.
Isso aí, pai. Tamo junto. Calma, calma. Quando nós nos desanimamos, existem dois caminhos. Ou porque a preguiça venceu o propósito, ou porque aquilo que nós fazemos não existe propósito. Cansaço e desânimo são coisas completamente diferentes. E às vezes a gente, junta uma coisa com a outra, faz um balaio e dá uma bicuda. Quando nós... Repete a frase, Lúcio, por favor. Quando eu já nem lembro mais o que eu falei. Vamos lá. Do desânimo. Desânimo é diferente. Qual parte? Vamos lá. A comparação que você fez quando o desânimo, quando você perde, quando o desânimo Você tem duas afeta. formas. Você tem duas formas. Isso, Ou porque a isso. preguiça é maior do que o propósito, certo? Aí é algo totalmente nosso. A gente vai lá, tomou conta, certo? Ou porque não há um verdadeiro propósito. Porque nós estamos fazendo aquilo por fazer, porque foi pedido, porque foi, né? E aí o desânimo toma conta mesmo. Por quê? Porque lembra que a virtude que combate a preguiça é a diligência? A diligência, ela é o controle. A diligência é exatamente o contrário. É o zelo, é o cuidado, é o amor à tarefa, é o amor ao trabalho, certo? E mais do que isso, é compromisso, é fidelidade, né? Até nesse mundo corporativo que a gente vive hoje, inclusive estou aqui na minha empresa ainda, né? Estava falando, para não chegar atrasado hoje, falei daqui direto. Acho que da última vez, inclusive, falei daqui também. No mundo corporativo tem se falado muito sobre comprometimento, né? E antigamente, a gente falava assim no mundo corporativo, tem que exigir comprometimento do colaborador, o funcionário, ele tem que se comprometer, e não sei o quê, banana. Hoje, sabe o que a gente fala muito? Se o colaborador não entende o propósito da empresa, ele não vai ser comprometido. Se ele não comunga do propósito da empresa, ele não tem como eu cobrar que seja comprometido. Então, na verdade, é o contrário. Não adianta eu cobrar comprometimento, diligência, confiança, fidelidade, se eu não explico o meu propósito. E mais do que isso, se esse propósito não está claro. A Clau mandou assim, Lúcio, eu tenho... Opa, essa aqui foi direta. Não era para ler, né? Assim, coletivo, né? Não? Não tem problema. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar... mas nesse caso aqui, Clau, eu vou responder sem ler, tá bom? É uma questão... a gente confunde muito os talentos humanos com talento espiritual. Amém? Eu vou trazer para mim um exemplo. Eu tenho um talento humano, que é falar. Tanto que na minha empresa, às vezes, precisa de uma palestra para amanhã, um tema que eu não sei, os caras me dão, certo? Só que isso, para o meu lado humano, é positivo, eu uso isso no meu dia a dia. Esse talento humano pode ser usado também para as coisas de Deus. A minha facilidade para falar pode ser usada. Só que se eu não me policiar, eu, Lúcio, para preparar uma palestra, para orar, para rezar, quem vai falar é o Lúcio humano. Óbvio que Deus utiliza do meu talento, que ele mesmo deu, no final das contas, da fala, para falar aquilo que ele quer, mas na grande maioria das vezes, ou pelo menos deveria ser, certo? Só que a gente também precisa entender que nós temos limitações humanas, né? Tem um exemplo muito bom que é, eu não toco piano, não tenho talento para tocar, mas eu quero tocar, porque Deus me falou que é aqui que eu vou tocar. Será que foi Deus que falou mesmo, irmã? Ou é você que acha bonito o piano e quer incutir em Deus um desejo seu? Então, não adianta forçar. Existem coisas que não é preparação. Isso tem nada a ver com zelo. Eu quero fazer algo, me pediram para fazer algo, mas eu não tenho talento humano suficiente para fazer isso. O seu zelo vai dizer, irmão, irmã, para isso eu não sirvo. Eu vou servir em N outras coisas. Entendeu? Foi? Beleza. Vamos voltar para o que a gente estava falando de diligência, de comprometimento. Por que a gente precisa entender qual é o propósito que Deus tem para cada coisa que a gente faz para não se sentir preguiçoso, né? Tem 3 coisas. Eu vi um cara falando esses dias na internet e eu achei isso genial. Quem tem propósito não tem desculpa
não precisa de palco e nem se desanima. Repara que a palavra cansaço, ela não está aqui, ok? Porque se você for ver a vida dos santos, inclusive o padre fez uma abertura citando vários santos, né? Usando Santa Mônica como exemplo, ela tinha um propósito, um único propósito. Ela ia gastar a vida dela rezando pelo filho. Um propósito só. Se você ler a história dela, você vai ver que ela se cansou diversas vezes. Mas ela não desanimou. Ela tinha um propósito. Ela tinha um objetivo. Ela tinha clareza do que ela queria. Ela não tinha dúvida nenhuma que a oração dela ia fazer efeito, seja hoje, amanhã ou no final da vida dela. São Francisco de Assis, ele tinha um propósito claro. Mesmo que para ele não fizesse sentido nenhum. Entende? Deus fala para ele, reconstrói a minha igreja. Ele reconstrói a igreja fisicamente, mas ele não cansa, ele não desanima. Ele pode ter tido cansaço físico, né? São Francisco vai morrer jovem ainda, com as chagas de Cristo. Você acha que isso não é um negócio, assim, surreal de imaginar, né? Às vezes a gente fica reclamando, nossa, outro dia eu fui no encontro de líderes da Renovação Carismática Católica, teve lá uma adoração, 50 minutos de adoração. Cara, meu joelho direito, uma dor, nossa senhora. Aí eu fiquei pensando, eu tenho dois caminhos. Ou eu fico mais ajoelhado, ou eu faço um propósito de emagrecer. Porque não é possível que eu não consiga ficar 40 minutos ajoelhado diante de Jesus. Não é doido isso? Besteira, mas, cara, na adoração eu fiquei, Jesus me fala, eu emagreço ou eu fico com dor? Porque não é possível, eu não consegui ficar, o negócio parecia que tinha uma faca enfiada no meu joelho. E olha como as coisas são, né? Parece besteirinha, né? Mas isso foi tirando de mim o essencial. Eu estava com tanta dor que eu não conseguia prestar atenção no que Jesus tinha para me falar, com aquilo que Jesus tinha. E eu fiquei lutando, eu lá, caramba, que dor, não sei o quê, e ajeita, e não posso levantar. No fim, talvez Jesus tinha algo para me dizer e eu não ouvi. Porque a minha limitação humana, talvez até uma preguiça minha, né? Me fez ficar desatento num momento importante. Então, voltando lá para o propósito, estava falando, lembra que eu falei do reconhecimento? Reconhecer a fraqueza lá na ira? Eu trago esse mesmo ponto agora para conectar uma coisa com a outra. Nós encaramos os nossos problemas, nossas fraquezas, nossas limitações como apenas uma cruz. Né? A gente olha a nossa vida e fala assim, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Carregar a cruz apenas porque ela tem que ser carregada não é um propósito. Isso não é um propósito. Sofrimento por sofrimento não é propósito. Jesus não pede a nós uma vida sofrida. Jesus viveu 33 anos. Beleza? Ele passou 3 dias morto. Jesus tinha um propósito. Ele passa quase 3 anos completos falando sobre a vida, falando sobre a morte dele, explicando, curando, abrindo a cabeça dos judeus, tentando falar, e falando, e falando, e falando, e falando, e falando. E ele passa um dia sofrendo. Nossa, Lúcio, mas você está dizendo que o sofrimento é pouco? Não, pelo amor de Deus, não entenda como isso. Jesus só suporta a cruz porque existia um propósito. Ele não suporta a cruz porque era preciso ou porque tinha. Ele suporta a cruz porque existia um propósito maior do que o sofrimento, entende? E é esse propósito que faz Jesus suportar todas as situações que Jesus vive. Eu estou dando um exemplo bem lá na Lua, né? Porque às vezes eu falo uma frase, talvez o padre possa até me corrigir se eu estiver errado, mas quando nós olhamos só o divino de Jesus, ele fica longe demais da gente, né? Eu sempre tento humanizar Jesus para ele ser mais meu amigo, para ele parecer mais comigo, porque parece que quanto mais próximo de mim ele está, melhor eu posso ser. Às vezes, quando a gente afasta muito Deus da gente, parece que Deus é um ser inacessível, inatingível, supremo, e a gente transforma até, de alguns momentos, o sacrifício de Jesus em algo fácil, né? Em algo simples. Não. Jesus teve medo, lembra? Afasta de mim esse cálice, Pai, se for da tua vontade. Né? Esse mesmo homem que afasta o cálice
É o homem que fala para as mulheres do caminho dizer assim: calma, fica tranquila. Eu renovo todas as coisas. É o mesmo homem. Isso para mim revela a humanidade de Jesus. A mesma humanidade que tem medo é a mesma humanidade que cuida daquele que ama e dá no momento do auge do sofrimento, né? Porque se a gente for ler essa leitura toda dos 4 evangelhos e tentar aglomerar ele todos numa história, você vê que a hora que ele fala isso, ele já tinha sido açoitado, ele já tinha caído 2 vezes, se eu não me engano, e aí ele vai olhar para mulheres e vai dizer assim: eu renovo todas as coisas. Gente, o propósito de Jesus estava claro. Jesus tinha o pleno entendimento por que aquela dor era necessária. Por que eu estou falando tudo isso para falar de preguiça, né? Estou dando uma volta bem grande aqui. Se você tem clareza no propósito, a frase da Sueli, lá no começo, faz bastante sentido. A nossa felicidade está nos planos que Deus tem para nós. Se você tem propósito, se você entende o propósito de Deus na sua vida, né, você vai conseguir enxergar com clareza aquilo que você precisa agir e mudar para que você seja feliz. E ser feliz não é não ter dificuldade, não é não ter tristeza, não é, né? Não é nada disso. Né? Não é isso. É ter diligência para continuar fiel até no momento onde fisicamente, espiritualmente e mentalmente nós não queremos continuar. Né? Nós estamos num momento agora, né? Eu fico sempre pensando, né? Qual oração, o que, né? Como fazer, né? Existem pessoas vivendo níveis de quarentena completamente diferentes, né? Por exemplo, eu, graças a Deus, o meu trabalho me permite que eu venha até aqui, um ambiente seguro, tenho uma sala, consigo trabalhar e tudo mais. Mas aí meus filhos não estavam indo à escola, agora pararam por causa de novo da fase vermelha, né? Mas tem gente, por exemplo, no meu caso, eu não sento com a minha mãe na mesa da casa da minha mãe para comer com a minha mãe desde março de 2020. Porque minha mãe cuida da minha avó e por causa dela cuidar da minha avó, ela abdicou de ver os filhos. Né? Essa é uma dor que eu sinto. A quarentena me pegou com isso. Né? Mas tem gente que perdeu a mãe. Olha como a minha dor parece pequena quando eu olho do outro, né? É difícil até você, porque a gente se sente egoísta, né? Quando a gente fala das nossas dores, das nossas flagelas, é difícil, né? A gente fica toda hora, meu, sempre tem alguém que sofre mais que a gente. Sofrimento não dá para medir, não é uma coisa que se mede. Mas voltando ao assunto, qual é o propósito que você encontrou para viver essa quarentena de uma forma diferente? Lúcio, eu tenho muita dificuldade de rezar. Sou preguiçoso para rezar, né? Eu tenho preguiça. Eu prefiro ir para a igreja. Eu vou para a igreja e quando eu vou para a igreja eu passo o dia lá, rezo, que é uma beleza. É grupo de oração, depois eu vou pro Legião de Maria, saio da Legião de Maria, vou para a Pastoral da Família, saio da Pastoral da Família, vou dar o curso de noivos. É um projeto atrás do outro, gatilhado. Mas se eu estou em casa, eu não consigo rezar. Bom, irmão, entenda que o propósito que Deus quer da sua vida nesse momento é que você descubra que há uma igreja dentro de você. Que mesmo que você não esteja no espaço físico, né, da sua igreja, é preciso ser igreja, né? É um propósito que Deus tem dado a nós. O meu pároco está sempre falando isso lá, falou, olha, se você não sabe, se você achava que ser igreja era ir até a igreja, que bom, entenda que ser igreja é ser igreja, não estar na igreja. Porque você pode estar lá e, ó, né? Eu não sei como é que está lá na paróquia do Padre Guti, mas lá na minha paróquia, o dízimo caiu 70%. Opa, peraí. Eu não vou à igreja, eu não contribuo mais com o dízimo. Eu esqueço que é ser igreja. Olha que coisa, né? Parece um exemplo meio... Mas as pessoas elas pararam de ir à igreja, elas esqueceram até de que a igreja precisa da ajuda delas para sobreviver, né? Esse dia eu estava conversando, o meu CEO, ele sabe que eu sou da igreja e tal, né? Aí ele falou assim para mim, como é que tá na fase vermelha? A igreja vai fechar? Eu falei, não, a igreja foi considerada essencial, né?
mas a maioria dos padres estão mantendo apenas as missas, né? Que é o essencial para a nossa religião, né? Os grupos de oração, os outros encontros, está mantendo virtual, por uma questão de bom senso, tal, papapá. Aí ele falou assim, eu entendo, a Igreja Católica, ela sobrevive, enquanto as outras enriquecem, né? Eu achei essa frase, vindo de uma pessoa que não é católica, algo bem pontual, e eu falei, realmente é isso, né? Nós, como Igreja Católica, nós sobrevivemos, financeiramente, estou querendo dizer, né? Mas nós vamos acabar pagando o preço, né? Ontem eu passei, eu não sei nem se tem outra pessoa de outra religião aqui também, não, eu não tenho muito dessas, né? As religiões, elas são respeitadas às medidas que elas dão o devido respeito, né? Passei ontem na Avenida Itibuçu lá, uma igreja gigantesca, a luz toda apagada, sem espaçamento social nenhum, as pessoas uma colada do lado das outras, a música comendo solta, domingo, 9 horas da noite, né? Nesse mesmo momento, morriam sabe lá quantas mil pessoas, né? Tá morrendo 2.000, ontem foi 2.500, já quase vão bater 3.000 hoje, né? Então, no fundo, né? Voltando, acabei saindo um pouco do assunto. Nós, quando estamos longe da igreja, pode ser um bom exercício para você criar um propósito dentro da sua casa, da sua família, de ser igreja, né? E parar de canalizar as suas atitudes religiosas ao momento em que você vai à missa, ao momento em que você vai na partilha, ao momento em que você vai no grupo de oração, ao momento onde você trabalha, né? Comecei a falar um pouquinho aqui sobre exatamente isso, né? Da comentarista da missa, que agora nem chama mais comentarista, tem um outro nome, né? A gente faz, né? Eu, por exemplo, eu toco todo primeiro domingo, eu toco na missa lá na minha paróquia, de manhã. Todo sábado do primeiro domingo é um exercício lá em casa. A gente senta junto, eu e minha esposa. Aí meus filhos já estão participando do momento. A gente vai escolher as músicas, a gente vai fazer a melodia do salmo, a gente vai pensar, né? A gente vai pensar, putz, espera aí, qual música de ofertório tem a ver com a leitura e tudo mais? Quem me conhece sabe, eu poderia muito bem chegar na hora e tocar a música. Eu tenho esse talento. Poderia pegar para tocar. Só que eu não estaria fazendo o meu melhor. Eu não estaria vivendo o meu ministério de acordo com o que Jesus pede, né? E aí a missa entra no automático, como tantas outras coisas entram, né? Como essa partilha pode entrar, quase tudo entra no automático, porque nós não temos um propósito. A Luana acabou de dizer para mim que o comentarista agora chama animador. Então, mais ainda, né? Se você é animador da missa, se você não se prepara, a missa vira um desânimo e aí, meu Deus do céu, né? Aí a vaca, como diria a vaca lá no interior, aí a vaca deita e para levantar uma vaca deitada, vou te dizer que é um trabalho considerável. O que eu queria terminar com tudo isso, né? Tem uma música, eu até estourei acho que o tempo, né, Cláudio? Já estourei, né? Já? Pouquinho, tá bom. 5 minutos, tá bom. Tô acabando. Tem uma música que eu gosto muito do Juninho Casimiro, que chama Teus Planos. Vocês devem conhecer ela, uma música bem conhecida. E ela tem uma frase que a gente canta e nem presta muita atenção. Ela diz assim, ó, se não for assim, não me deixe ir. Ela é fácil de ser cantada, mas é difícil de ser vivida. Nós normalmente fazemos orações assim para Deus. Ó, Deus, me mostra o caminho. Deus, me mostra a direção. Deus, me mostra o teu plano, me mostra o teu sonho. Né? Mas normalmente nós não pedimos para Deus assim, olha Deus, faz o seguinte, se você não quiser me mostrar o plano, o sonho inteiro, se eu estiver indo para o caminho errado, me joga para o outro lado. Sabe quando a gente tem uma coisa que a gente quer muito, mas quer muito, e aí não dá certo, e a gente fala assim, olha, Deus não ouviu o meu clamor. Será que ele não ouviu? Será que de repente ele não atendeu? Você pediu para ele assim, olha Deus, se não for a tua vontade, aquilo que você está me pedindo, aquilo que eu estou querendo fazer, não deixa eu fazer. Aí ele faz assim, tá bom, não deixo. Aí a gente fica o quê? Magoado com Deus. Porque nós não pedimos para Deus a clareza dos propósitos. Né? Nós não pedimos para Deus que ele seja claro com aquilo que ele quer dizer para nós. Olha, Deus, o que você quer de mim? Né? Às vezes a gente encara, às vezes o padre chega para a gente e fala assim, quer ser ministra? E a gente encara isso apenas como um trabalho. Não.
Ser ministro é algo fundamental, né? A palavra já diz, é um ministério. Num momento como esse, por exemplo, né? Onde muitas pessoas doentes não podem ir até a igreja, os ministros que levam a Eucaristia para a casa das pessoas, gente, olha a importância dessas pessoas na vida, na saúde da alma de pessoas que estão doentes, né? Olha o tamanho disso, olha a importância disso, né? Esses ministros, eles têm um propósito na vida deles. Se eles não encararem esse trabalho de levar a hóstia consagrada, Jesus sacramentado, à casa dos irmãos, se eles não encararem isso como um propósito, como uma ponte, uma conexão entre Jesus e alguém que está doente, olha que coisa linda. É preciso entender o propósito, é preciso ser claro com Deus e falar, Deus, é isso que o Senhor quer de mim? É isso que o senhor pretende comigo? E para todas as coisas, né? Se o seu casamento é um problema, pede para Deus qual é o propósito. Qual é o propósito dessa situação? O que você está vivendo hoje, que mesmo que seja um sofrimento, é preciso ser encarado como, Deus, o que você quer com tudo isso? E se não for da tua vontade, que o Senhor tire da minha vida mesmo. Eu me abro, né? A música diz, eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Vamos fazer um momento rápido de oração com essa música? Pode ser? Vocês topam? Ou vocês querem fazer as perguntas antes? Aí a gente acaba já com oração. Não, já pode finalizar já com a canção, tá? Beleza, então fechou. Então vamos lá. Vocês estão ouvindo a música ou não? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês. Na medida em que a gente for cantando, que você possa realmente transformar essa canção na sua oração de hoje para Jesus, né? A dizer, olha, eu me abro ao teu querer, Jesus, eu quero conhecer os teus planos, quero conhecer os teus propósitos. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, eu quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Tá cantando aí os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar. O quanto que eu já chorei. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Vai dizendo para Jesus, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sim, Jesus, na medida em que nós vamos orando e pedindo a Ti, que o Senhor revele a nós o Teu propósito, o nosso coração se compromete, que conhecendo o propósito que o Senhor tem em nossas vidas, o propósito de transformação, um propósito de mudança, um propósito de conversão, nós vamos tentar ser diligentes, comprometidos com aquilo que o Senhor dá a nós. A cada pequena coisa que o Senhor pede a nós, cada pequena mudança, tentar ser fiel, à medida em que o nosso corpo se cansar, que a nossa alma desanimar, nós possamos lembrar, Senhor, que para tudo que vivemos existe um propósito, existe uma vontade, existe um plano lá do céu que o Senhor escreveu para nós.
Nós não queremos, Senhor, mais carregar cruzes, carregar sofrimentos, situações que não nos levem à tua vontade, que não nos levem ao teu sonho para nós. Nós queremos carregar a cruz que nos levará para o seu maior sonho, que é o céu, Senhor. Nós queremos carregar aquilo que nós temos que carregar para chegar no céu, para te encontrar, Senhor, para, no fim de tudo isso, fazer sentido todo o sofrimento que o Senhor teve, todo o sofrimento que o Senhor carregou por nós. Por isso nós queremos, Senhor, ansiosamente conhecer o teu propósito para cada situação que nós vivemos, para cada situação que o Senhor nos convida a viver, ou que a vida nos leva a viver. Por isso, Senhor, nós queremos pedir hoje, mostra para nós quais são os teus planos, quais são os teus sonhos para nós, Senhor. Vamos cantar para encerrar? Vamos lá? Sem ti nada posso fazer. Vamos lá. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são os teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Canta aí, irmã, leva-me, Senhor. Oh, oh. Sim, Senhor, nós queremos ser levados, e levados como o maior exemplo de quem cumpriu o propósito, que soube ouvir a tua voz. Por isso nós consagramos as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, a ti, ó Mãe querida, a mulher que mais ouviu a voz de Deus e soube entender o propósito, toda a dor, todo o sofrimento, e encarou esse propósito com tanta fé e com tanta obediência. Por isso, Mãe querida, nós queremos consagrar as nossas vidas, a vida das nossas casas, das nossas famílias, a ti, ó Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado pelo convite. Espero mesmo que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, né? Aproveitar o espaço bem rápido, já estourei o tempo bastante, para divulgar o nosso Instagram, né? @Missão Carisma. Se você ainda não segue, entra lá, né? Eu nem me apresentei direito também, porque já sou da casa, mas faço parte, né? Sou fundador de uma missão, chama Missão Carisma. Se você não conhece, dá uma googada lá, procura a gente, porque a gente está dando dicas para quaresma, sobre como viver uma quaresma legal. Toda terça sai uma dica, toda quinta sai um vídeo onde a gente faz uma reflexão sobre a leitura do próprio dia na quinta. Então, toda quinta sai lá uma reflexão, um vídeo de média 2 a 3 minutos sobre o evangelho do dia. E todo sábado a gente posta uma frase de um santo para a gente refletir. Dentre outras coisas também que a gente está fazendo, e é uma forma legal de você saber o que a missão tem feito por aí. Amém? Muito obrigado, Cláudio. A partida de hoje. Em relação à questão da ira, eu diria assim para Deus, né? No dicionário de Deus, de nosso Senhor, não existe a palavra ódio, rancor, ira, né? Raiva. Não existe. Só existe uma palavra no dicionário de Deus, a palavra amor. Essa palavra, aí as outras palavras que vêm como virtude, são derivadas dessa grande palavra que se chama amor, que é a palavra que existe no dicionário de Deus. Isso eu sempre falo da mesmice. Em relação à preguiça,
além dessa diligência que ele citou, que é importante, essa questão do zelo, eu diria, né, e de compromisso. Primeira leitura de ontem, do Êxodo, os mandamentos. Primeira leitura. A primeira parte do mandamento de Deus, das leis de Deus, é compromisso com o próprio Deus. Até o quarto mandamento. Do quinto mandamento até o 10º, é compromisso com o outro. Entendeu? Quando a gente tem zelo, diligência, a gente não tem preguiça e vai observar os mandamentos. Isso é que é importante frisar, né? E junto com essa palavrinha, compromisso, que o Lúcio citou também, eu acho que a palavra concentração. Ele citou o exemplo aí das hóstias, né? Na missa, tudo. Às vezes não é porque não fez. É porque realmente dizer nesse sentido, se concentrar. Teve uma irmã aí que perguntou, que eu achei até, né? Ela citou aqui, que ela faz a leitura, não é? Ela faz a leitura, estuda antes de fazer a leitura, mas quando vê o padre, começa a gaguejar. Ela começa a gaguejar quando vê o padre, não é? Sabe o que é necessário para isso? Concentração. Dentro desse esquema do zelo, do compromisso, do propósito, se concentrar. Se você chega lá no ambão e você se concentra naquilo que você preparou, naquilo que você trouxe para si, você entra na leitura, você entra na palavra de Deus e você vai realizar essa leitura, vai programar essa leitura, não é? Você se concentrar nisso, esquece padre, esquece, não é? O pessoal está ali para escutar, não é? Para ficar atento à palavra de Deus. Então, a concentração nos leva a sair da ira, da raiva, da preguiça, de tudo isso. Então, se concentrar principalmente em Cristo. Então, parabéns ao Lúcio aí, né? Muito bom. Você participa dessa missão aí, né, que é importante. Agora, você tem aí não sei se você exerce na sua missão o ministério da palavra, né? Como ministro da palavra. Quem sabe aí, você que é casado, o futuro diácono permanente? Olá, ó, o padre já. Olha o propósito. Não pode falar. O padre, quando fala... Então, o padre por isso, hoje fala... por isso que eu já indicar, fico aí, tá vendo? Já me enrolou, já. Eu gosto. Aí tem padre que também gosta de colocar praga, né? Praga de padre funciona, viu? Mas eu não vou colocar praga, não. Mas você tem o dom da palavra, rapaz. Continue. Amém. Assim. Obrigado, Parabéns. padre. Reze por nós, rezam por você. Aliás, o senhor tem fãs lá na missão, viu? O senhor não sabe disso diretamente, mas existem membros da missão que confessam com o senhor, sempre que podem vão à missa lá com o senhor. E eu estava falando aqui, tem uma galera, inclusive, que está aqui. Estava falando, é o Padre Guti, o Padre Guti. O senhor me conhece indiretamente. E o senhor reflete também nas nossas vidas, quando o senhor ajuda membros e tudo mais, seja no dia a dia do seu ministeriado, daquilo que o senhor faz. É sempre muito bom ter um padre participativo, né? Fica aí a dica também, tá bom? Para os outros padres aí, que o senhor puder dar essa dica, que alguns deles não participam, né? Não querem ouvir, né? O senhor ficou aí, participou, refletiu, está junto com a gente, isso é muito importante na nossa vida cristã. O propósito que eu fiz com as meninas aqui, e quando terminar tudo isso, se Deus quiser, vai terminar, e Ele quer que termine, a gente vai fazer encontros presenciais, momentos de oração presencial. Ótimo. Estou para colaborar e pode contar comigo também na missão, quando precisar, estamos aí. Tá bom? Pode deixar. Beleza.
Galera que está aí na missão já escuta aí, anota o nome do padre, a gente chama ele. Obrigado, gente, valeu. Obrigado, padre. Obrigado e desculpa aí pegar o tempo de Imagina, vocês. que- Tchau, um abraço. Que bênção, hein?